O estado de Mato Grosso sofre com a falta de caminhões para escoar a safra de soja. Outros problemas logísticos e também o clima preocupam produtores em todo o país. Ao vivo, eu converso agora com o superintendente de logística operacional da Conab, Tomé Guti. Superintendente, boa noite para o senhor. Muito obrigado por aceitar o convite para estar conosco nessa noite aqui. Bem-vindo ao Jornal Terra Viva, segunda edição. Bom, já pergunto para o senhor o seguinte, superintendente. Bem recentemente, a Conab fez um alerta sobre os problemas logísticos para escoar a safra. Quais as principais dificuldades, então, que os produtores estão enfrentando e por quais esses motivos existem essas dificuldades? Tem relação com esse momento que a gente está vivendo, o momento da pandemia? Olha, primeiramente, boa noite, e agradeço aí o convite do canal Terra Viva, e é um prazer falar com vocês. Bom, o que acontece, na verdade, é um conjunto de fatores, houve um atraso no plantio da soja e, consequentemente, um atraso na colheita da soja que ela foi acumulando. Basicamente, agora, no período do mês de março, início do mês de março, final de fevereiro, início de março, onde a gente teve uma concentração muito forte, principalmente na BR-163, que é a rota de escoamento ali para Miritituba, para Santarém, e, além disso, um excesso, nesse momento, de chuvas, que acabou atrapalhando até parte do escoamento aí dos caminhões que vão para Miritituba, e boa parte desses caminhões, eles, na verdade, ficaram presos na BR-158, que ainda tem um bom pedaço de estado de chão, e isso acabou atrasando um pouco, muita coisa acumulada e acabando não tendo retorno de Miritituba num fluxo tão rápido quanto se esperava. A questão da pandemia em si, obviamente que a gente imagina que pode ter um efeito um pouco mais para frente, porque o estado do Mato Grosso ele não parou, não fez lockdown ainda, estão conversando sobre essa questão do lockdown lá ainda, então, assim, a questão tem andado, então não tem sido tanto problema a questão da pandemia em si. É basicamente essa questão da colheita da soja e desse excesso de chuvas nesse momento. Bom, superintendente, o senhor citou Miritituba aí, o porto de Miritituba, as margens do rio, e isso está sendo muito falado recentemente. O senhor citou a BR-163 também, por causa da Ferrogrão, que é uma polêmica muito grande nesse momento, uma liminar paralisando todos os trabalhos. Então, a gente está vendo o quão falta faz logo a Ferrogrão para esse escoamento. Mas, enfim, que vai beneficiar principalmente também não só o Mato Grosso, mas todo o Centro-Oeste. Mas o Mato Grosso é um dos estados, neste momento, que mais enfrentam problemas logísticos, Então, o que tem provocado a falta de caminhões, então, para escoar essa safra, já que a gente não tem a Ferrogrão ainda, Mas o que prejudica o escoamento do escoamento da soja, neste momento tão decisivo da colheita, hein, superintendente? Olha, na verdade é o seguinte, a dinâmica de exportação do Mato Grosso ela mudou muito nos últimos anos, Então, assim, o que se exportava basicamente por Santos, então, assim, praticamente os caminhões iam até o porto, até fazer um transbordo em Rondonópolis e iam de ferrovia para Santos, O que acontece agora é que boa parte dos portos do Arco Norte, principalmente aí região Miritituba, Itacoatiara, Santarém, inclusive Barcarena, são portos que estão sendo muito utilizados para exportação nos últimos anos, e aí mais da metade hoje, um pouco mais da metade das exportações hoje, já se pode falar, assim, não digo mais da metade, mas próximo da metade, já se vai pelos portos do Arco Norte. O que acontece? A 163 ela terminou, então, assim, já deu uma acelerada boa. Só que tem a 158, que tem um bom pedaço de estrada de chão e que não vai resolver nesse momento porque passa por terra indígena, então tem uma questão ali de terra indígena. Vai ter que o governo está trabalhando com um desvio que vai rodar um pouco mais, E você, como você disse mesmo, a própria Ferrogrão, que tem essa suspensão aí do início dessas atividades da Ferrogrão, com uma ferrovia com boa expectativa, e se esperava que não tivesse tantos problemas, agora tem que esperar essa questão judicial ser equacionada. Realmente, um grande volume de caminhões por esse caminho, grande volume de carga sendo exportada por esse caminho, é óbvio que nesse momento você tem
digamos assim, essa palavra fica meio difícil, né? Um encavalamento de caminhões para uma mesma rota, basicamente. E isso tem um fluxo muito alto, que o que era tradicionalmente visto antigamente descendo do Mato Grosso para São Paulo, um fluxo alto de caminhões, você vê um inverso agora, um fluxo alto de caminhões subindo até Miritituba. Né? Então, assim, muito do que se foi ficou parado por conta dos atoleiros na 158, né? E o retorno ficou difícil. Quando se teve um retorno mais lento, então, em determinado momento, ficou com a sensação de que faltava caminhão, e com isso, né, uma demanda maior por esse produto, a necessidade de exportar, dados os contratos, né? Então, assim, os exportadores, não, para evitar a questão, inclusive, de pagar demurras, de pagar um alto custo de produto parado para cumprir as cotas com os importadores, eles muitas vezes pagaram até um pouco mais alto pelo preço do frete, né? Consequentemente, também nós temos aí uma questão também do preço também que subiu um pouco em função do custo do diesel, né? Bom, Tomé, muito obrigado pela sua participação aqui, é bom tê-lo conosco, viu? Ok, obrigado, eu que agradeço vocês. Tomé Guti, superintendente de logística operacional da Conab. Obrigado, boa noite para o senhor.